Prosseguindo o livro O Sacerdócio de Cristo, uma revelação eterna. Capítulo 27, a origem das tribos de Israel. Quando os hebreus se tornaram escravos, experimentaram os piores castigos e todas as tribos se dispersaram. Longe do Senhor, adoravam deuses que nada poderiam fazer. Esqueceram-se do Senhor, mas o Deus glorioso lembrou-se deles e preparou um hebreu. Embora tivesse saído do Egito, habitava em Midian. O nome dele era Moisés. Quando eles deixaram o Egito pela mão de Deus, foram ao deserto rumo à terra prometida. No entanto, só poderiam receber a herança se tivessem preparados. A origem dos grupos tribos dos filhos de Israel foi perdida e assim não pôde ser abençoada. É por isso que o Senhor declarou depois, dizendo: todos que deixaram o Egito, exceto Josué e Calebe, não entrarão na terra prometida. Um pouco depois, Deus levantou um homem que novamente reuniu os grupos tribos dos filhos de Israel. Seu nome era Elias. Israel foi convencido de que Baal era Deus. Ninguém afirmava ser uma estrutura satânica. O profeta disse que o Senhor queria todos reunidos no Monte Carmelo para descobrir quem seria o verdadeiro Deus. Porém disse mais: não acenda o altar, porque o Deus que o acender será o verdadeiro. Entretanto, disse mais: até quando Israel viverá de duas maneiras? Sirva a Deus ou a Baal? Havia na Judéia um homem que preparava o caminho do Messias. Seu nome era João. Essa pessoa também reuniu os filhos de Israel para Jesus torná-los espirituais. Como disse a palavra, ele sempre repudiou o sacerdócio de Israel, que já estava fragilizado. Embora fosse o último sumo sacerdote de Levi e escolhido por Deus, João respondia àquele ofício de homem. Ele sempre pregava no deserto, dizendo: o machado está na raiz da árvore. E dizia a todos os presentes: víboras, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? As palavras de João, o sumo sacerdote, diziam que o sacerdócio levítico terminaria e Judá assumiria, tornando-o eterno, com base na promessa feita a Davi. A partir desse momento, a ira contra Judá ascendeu tanto que mataram o Senhor Jesus. Quando Jesus é batizado, ele prega a palavra, mas poucos entendem a sua mensagem. A começar, escolhe 12 homens para representar os grupos, tribos dos filhos de Israel, que seriam espiritualizadas. É sabido que Jesus veio para o seu povo, mas ele o rejeitou, porquanto quem o aceitou tornou-se filho de Deus. João 1:12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Depois desse acontecimento, o evangelho do reino chegou aos gentios, que se tornaram tribos dos filhos de Israel. Embora perdidas no meio da história, atualmente erguidas com 144 mil selados ao redor do planeta. Os tais pregam o evangelho eterno trazido pelo anjo nesses últimos dias. Apocalipse 14:6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, que tinha o evangelho eterno
para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, tribo, língua e povo. O Senhor Jesus ensinou os apóstolos a importância dos grupos, tribos dos filhos de Israel e o que elas representam para o mundo. Esse povo separado das regalias mundanas faz parte das promessas que Abraão recebeu do Eterno. No tempo da profecia, o anjo do Senhor sela essa grande multidão que prepara o povo para o arrebatamento. Antes, as tribos dos filhos de Israel foram erguidas pelo sumo sacerdote Jesus. Os apóstolos nada fundaram, porque essa tarefa não compete a homens que moram na terra. Por motivo de Cristo haver morado aqui, o Pai lhe mandou apenas restaurar Israel que estava corrompido. Mais adiante, no ano 325, houve um tratado de ofício na terra, espiritualidade e política, o chamado Concílio de Nicéia. O imperador Constantino foi quem consolidou os livros em um único livro. Os irmãos acharam excelente a proposta. Acreditaram que todos os livros iam naquele livro, mas foram desapontados. A verdade é os textos originais, a maioria desapareceu. Mal sabiam os irmãos que Constantino, também cristão, destruiria os irmãos tribos dos filhos de Israel e o Evangelho eterno. Na verdade, foi oposto. Ele chegou à fé com um objetivo: reunir fama, poder entre o povo e garantir o sucesso de Roma com outro império paralelo à Igreja. Antes de 1948, já havia rumores sobre o colapso do império religioso de Constantino. A Segunda Guerra, que teve esse objetivo inconscientemente, não pôde impedir a figueira brotar, que então sucederia uma geração de 70 anos. Ao fim dela, começaria o julgamento e o anjo selando os 144.000 das tribos dos filhos de Israel para proclamarem o Evangelho do Reino, ou Eterno. Quando o último servo for selado, as grandes profecias se cumprirão. Para todas as nações, tribos, línguas e povos do mundo, os selados falarão o Evangelho eterno. Todos testemunharão esta palavra e acontecerá o arrebatamento do sumo sacerdote Jesus. 7 anos depois, os 144.000 e os grupos retornarão com Cristo no Monte das Oliveiras. Apocalipse 14, 1. Então olhei e vi que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome do seu Pai. Os judeus que resistirem à besta, embora mortos, serão ressuscitados, e outros que permanecerem vivos serão transformados. O Jesus Cristo de Ismael e o falso profeta serão jogados no lago fervente. Apocalipse 19, 20. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Depois disto, o Senhor decretará 1000 anos de paz, porque Satanás estará preso nesse tempo. Apocalipse capítulo 20,
versículo 2. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Quando esse período terminar, o julgamento final acontecerá para todos saberem o seu destino. Apocalipse 20:12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se o outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Depois disto, a terra passará com grande estrondo. Então novos céus e nova terra serão criados. Apocalipse 21:1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. O mar já não existe. Tem um detalhe: alguns pensam que o trono de Deus será derrubado para criar um novo. Isso não ocorrerá. Esclarecimento: a morada de Deus prevalece. Quando a Bíblia diz que um novo céu será criado, não afirma que o trono de Deus seja demolido e reconstruído. Apenas a terra, o espaço e as galáxias serão trocados. Esses elementos existentes explodirão e o processo de reconstrução sucederá corretamente. Segundo Pedro 3:10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. A cidade santa está aguardando a chegada do povo, tribos dos filhos de Israel. O seu muro tem 12 entradas para passarmos. Os que forem marcados por Deus ou revelados entrarão, porque obtiveram o certificado de salvação.